Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, esse é os livros para se ler e ficar nostálgico e esse é o canal Jana Oliveira. Essa é uma espécie de tag que na verdade não é uma tag, mas enfim, como eu já disse, ela se chama Livros para se ler e ficar nostálgico e consiste em você mostrar esses livros que te deixam nostálgico. E é uma ideia muito bacana porque afinal de contas, recordar é viver. Quem queria foi o Thiago, do Bookbox Brasil. E quem me tagueou para fazer a mesma foi a Janaína, do Nina e Suas Letras. Eu vou deixar com certeza o canal dos dois no box de informações para que vocês também possam dar uma conferida. Então vamos lá, eu não tenho lá muita boa memória, mas eu tô tentando. E para esses livros que eu vou mostrar a seguir realmente terem ficado na minha mente, é porque eles são muito importantes. O primeiro deles é realmente o primeiro livro que eu já li na vida, foi exatamente o primeiro livro, pelo menos é o primeiro que eu tenho lembrança, e ele se chama Os Porquês do Coração. Eu comecei a ler assim muito cedo, então esse livro é super infantil, mas ele tem uma didática e uma forma de pensar que é muito revolucionário. Não é aquele livro infantil bobo, é um livro infantil sim, mas é um livro infantil que te faz pensar, que te faz refletir. E esse livro, eu tenho todo o amor do mundo pra ele. Infelizmente não foi nessa edição que eu li, eu adquiri essa edição posteriormente, mas essa mesmo já tá bem acabadinha, porque eu sempre tô relendo mesmo. Ele me traz muitas boas lembranças, e a história que ele conta é simplesmente fabulosa. Qualquer dia desses eu vou fazer um vídeo inteirinho só falando desse livro, porque ele realmente mais do que merece. É engraçado que agora mesmo, falando sobre ele, me vem na memória toda essa nostalgia propriamente dita. E eu realmente me recordo de ler esse livro, assim, por mim mesma. Eu fiquei tão orgulhosa, sabe? Nossa, eu já consigo ler um livro inteiro sozinha. E esse livro é simplesmente lindo, fabuloso, incrível, maravilhoso. Eu não tenho nem adjetivos o suficientes para classificá-lo. O livro tem ilustrações maravilhosas, como vocês podem ver, e vai contar a história de Mabel, que é uma menina que tá naquela idade das crianças em que elas perguntam absolutamente tudo, e uma pergunta mais difícil do que a outra. Por isso que o livro se chama Os Porquês do Coração. Eu realmente aconselho esse livro para qualquer criança, até para um adulto, qualquer fase da vida em que você estiver, porque ele é precioso e de uma maneira extremamente sutil ele lida com questões como a morte, a importância da vida e o valor das coisas. E você conseguir apresentar todas essas informações da forma que uma criança possa entender, porque na época eu tinha mais ou menos uns 5 anos quando eu li esse livro, é realmente um trabalho de mestre. Enfim, muito em breve mesmo, um vídeo inteirinho só sobre esse incrível e precioso livro. O segundo livro que eu vou mostrar não é bem um livro, é uma série imensa, que infelizmente eu não tenho todos os volumes, porque sério, ela é grande mesmo. E se trata da série, na verdade da coleção Vagalumes. Eu acredito que muita gente conhece e muita gente tem uma outra edição pela casa. Essa coleção é infanto-juvenil e eu me lembro, assim, claramente de uma época da minha vida em que eu devorava esses livros, sério. Bem novinha, eu devia ter uns 11, 12 anos e eu devorava esses livros, assim, mais do que tomar água, eu comia esses livros. Pra mostrar em detalhes, eu escolhi os 3 que eu mais gosto e eles são Um Cadáver Ouve Rádio, do autor Marcos Rey, que foi uma das primeiras histórias de terror em que eu tive contato. Não que eu seja grande fã, mas foi aqui que eu comecei a sentir medo. Também, Tráfico de Anjos, que trata de um tema muito polêmico, como o próprio nome já sugere. E eu acho que foi por aqui que eu comecei a questionar um pouco a vida. E o que mais me traz nostalgia, O Segredo dos Sinais Mágicos, que é muito bom. E o que me deixou, assim, mais fascinada por esse livro, eu me lembro de que eu acabei de ler e já comecei a lê-lo novamente, é que dentro dele tem uma personagem com meu nome, Janaína. Eu sei que é bobagem, mas quando eu era pequena, eu achei isso simplesmente incrível. E esse livro também trata de temas muito interessantes, como história. A história de Portugal e a história da África. Eu sempre fui muito apaixonada por mitologia, então juntando esses dois assuntos e mais um monte de mitologia, o livro me conquistou completamente. E uma coisa que na época também me fascinou e me fascina até agora, vamos confessar, é que o livro foi publicado em 1993, que foi o ano que eu nasci. Então, não sei, eu sempre senti essa conexão com esse livro.
e é o meu favorito da coleção Vagalumes, sem a menor sombra de dúvidas. Infelizmente eu não tenho toda a coleção completa, mas eu realmente recomendo que ela seja lida, porque vale mesmo muito, muito a pena. E me traz particularmente muitas lembranças. O terceiro livro nostálgico, por assim dizer, também faz parte de uma série, mas eu vou mostrar apenas só um dessa vez, que é Anjo da Morte, do autor Pedro Bandeira, do sensacional Pedro Bandeira. Quem acompanha o meu canal já viu pelo menos 1 ou 2 vídeos, sabe que eu amo essa série, eu sou completamente fascinada. Já tem vídeo para todos os volumes que eu tenho. Eu também vou deixar o link no box de informações. E esse foi o livro que me introduziu à série, sendo que esse é o terceiro volume da mesma. Ou seja, prova mais uma vez que dá pra você compreender muito bem a atmosfera da história lendo qualquer um dos volumes. Mas vamos combinar que é muito mais divertido ler em ordem cronológica. Esse livro foi apresentado a mim na 7ª série, por uma professora de português muito querida, muito brava também. E eu me lembro que desde a primeira vez que eu li, desde o primeiro parágrafo, eu fiquei encantada. Sabe quando você fica hipnotizado? Foi exatamente assim que eu fiquei. E eu fiquei, claro que louca pra ler todos os outros volumes da série. Então imagina, foi tipo uma caça ao tesouro até eu completar a série toda. E esses livros, esse volume especificamente, é um prato cheio para qualquer leitor. Ele tem aventura, um pouco de história, é muito divertido. E é claro que no final apresenta uma lição de moral muito certeira. E é um dos livros que me faz ter muita, muita nostalgia. Eu sempre procuro reler a série Os Caras como um todo, porque ela realmente tem o poder de me trazer coisas boas, de me fazer lembrar o porquê eu gosto tanto, tanto, tanto de ler. E outra coisa muito interessante, pelo menos na minha opinião, foi que esse livro me apresentou ao nazismo. E eu sou o tipo de pessoa apaixonada por história, então eu conheci um novo lado da história que eu nem imaginava que existia. Infelizmente existe, mas enfim, também me fez sair um pouco da minha bolha, né? O que é sempre muito importante. E eu agradeço muito, muito, serei eternamente grata ao Pedro Bandeira. Porque, né, ele é demais. O próximo livro que eu vou mostrar também faz parte da minha saga de apaixonada por história. E é Odisseia, contado pela Ruth Rocha, sendo que essa é uma edição ilustrada pelo Eduardo Rocha. Esse livro que eu tenho às mãos não foi o que exatamente eu entrei em contato com a história da Odisseia, mas como eu era muito pequena, eu li uma versão adaptada pela Ruth Rocha, mas só que a simplesinha, não é ilustrada, que eu tenho agora. E eu fiquei tão encantada, tão fascinada pelaquela história, pelaquela mitologia. A partir daquele momento, eu virei uma fã incondicional de mitologia, principalmente a grega. Influenciou em muito as minhas leituras futuras e até as leituras que eu faço hoje em dia. Eu particularmente amo a forma como a Ruth Rocha conta essa história. Ela alivia um pouco, claro, é um livro direcionado para crianças, mas sem perder a essência, sem perder a grande fonte de conhecimento que é o mesmo. E a Odisseia é um livro sensacional, né? Não tinha como ficar ruim. Esse, sem a menor sombra de dúvidas, é mais um livro pura nostalgia. Esse vídeo está repleto de primeiras experiências e não poderia faltar a minha primeira compra. Esse livro precioso foi o primeiro livro que eu comprei na vida. Assim, o primeiro livro que eu consegui o dinheiro e eu fui sozinha comprar. Foi na 6ª série. Eu nunca esquecerei que eu me senti tão adulta. Enfim. E o livro é O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, que é um grande clássico da literatura. Sério, se você ainda não leu O Príncipe e o Mendigo, o que você está esperando? Esse livro é simplesmente fabuloso, sensacional. E essa edição aqui tá toda destruidinha, mas eu tenho todo o amor do mundo por ele. E é um dos livros que eu nunca, 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 nunca vou me desfazer. Sério. Eu disse no começo do vídeo, minha memória é péssima, mas esse momento me marcou muito. E eu sou muito grata pra minha memória por me lembrar disso, porque a lembrança do primeiro livro que você comprou é uma coisa que significa muito pra mim. Então, esse é mais um livro extremamente nostálgico e o último que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E esses foram meus incríveis livros nostálgicos. Na verdade, eu teria muito mais livros para mostrar, porque eu sou o tipo de pessoa que se apega aos livros. O mais interessante é que dependendo do momento em que você lê determinado livro, ele significa uma coisa diferente para você. E isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante no mundo da literatura. O poder que o livro tem de mexer com seus sentimentos. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu achei a ideia muito, muito legal. Muito obrigada, Nina, por me taguear.
E eu vou taguear somente uma pessoa, que é a Daniela, do Bibliotecária Leitora. Eu vou adorar ver as respostas dela. E, enfim, é isso. Muito, muito obrigada por assistir. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí. Tchau!